Seja bem-vindo à nossa aula número 13, tutela de urgência. Nesta aula, vamos aprender quando o juiz pode tomar uma decisão antes do final do processo. Vamos entender o que é uma tutela de urgência, por que algumas situações exigem decisão imediata e qual é a diferença entre decisão urgente e decisão final. Bom, o que é uma tutela de urgência? Você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem: o juiz deu uma liminar. Mas o que seria essa finalidade liminar? E qual é a possibilidade da concessão antes do julgamento? Vamos trabalhar com uma hipótese de um caso que acontece bastante nos juizados. A pessoa faz a consulta médica ou às vezes está na fila do SUS ou na fila do hospital municipal. Nesse caso seria o juizado da fazenda, né? Vamos fazer um paralelo aqui, trazendo ela para a justiça estadual. O mesmo princípio aqui você poderia utilizar lá na justiça da fazenda pública, né? O juizado da fazenda pública. Bom, você tem uma necessidade de tomar uma medicação urgente ou de fazer um tratamento cirúrgico que é de urgência porque o médico indicou e o seu plano de saúde não quer cobrir. Bom, você pode ingressar no juizado especial. O seu caso, como é urgente, por exemplo, você sofreu um acidente de trânsito como pedestre e teve fraturado sua perna, o fêmur ou a tíbia e necessita fazer uma cirurgia reparatória urgente e o seu plano de saúde não quis cobrir. O que você pode fazer? Dependendo dessas situações, você pode buscar a tutela judicial, buscar uma liminar no juizado especial para que obrigue a sua operadora de saúde, né, ou de repente a Unimed ou a Mil, depende qual que você tem um convênio, a fazer essa cirurgia, justamente porque é urgente e vai te trazer muitas sequelas, ou pode te trazer um risco de saúde, ou uma infecção grave, ou até o risco de morte. Nesses casos, quando você faz uma solicitação de uma liminar, você já deve estar amparado com todas as provas. A decisão de urgência, essa liminar, ela é uma decisão provisória, ela não é uma decisão definitiva. Quando você faz uma solicitação que causa um risco imediato, se o juiz não conceder antecipadamente para aguardar o final do processo, pode te trazer um risco de prejuízo de saúde, o juiz provavelmente ele vai conceder essa liminar. Quando eu falo provavelmente, porque o juiz ele precisa analisar a sua documentação para saber se você tem probabilidade do direito. São situações, por exemplo, que além de envolver o risco imediato, o seu prejuízo seria irreversível. Suponha que se você não fizer essa cirurgia que você precisa, ou alguma medicação que foi fornecida e tenha alto custo e você não consiga efetuar o pagamento e o plano de saúde deveria cobrir, você pode buscar essa liminar e o juiz ele vai analisar se realmente lá no final a sua chance de ganho de causa ele é grande, ou seja, se você tem a probabilidade do direito. É tudo uma análise preliminar de mérito, não é uma decisão, não é porque o juiz já lhe concedeu a liminar que você já ganhou a causa. Pelo contrário, a decisão liminar ela é uma decisão que evita maiores prejuízos por conta da demora processual. No juizado especial, ela deve ser uma decisão reversível, ou seja, se você não ganhar o processo, qual é a reversibilidade dessa medida? É você ser obrigado a pagar o valor da cirurgia ou do medicamento, dependendo do caso que você entrou. Então, é uma proteção temporária do direito, não é uma decisão definitiva. Quando você entra com um pedido para o juiz, você vai narrar os fatos e fazer o seu pedido para que ele conceda uma liminar para evitar os maiores prejuízos de saúde que você possa ter. Vamos trazer esse paralelo porque, por exemplo, essa decisão sobre saúde ela é muito específica, não é a realidade brasileira ter planos de saúde, né, de litigar contra operadoras, mas, por exemplo, um caso sim que é muito clássico, que eu falo clássico porque a incidência dele é muito alta no juizado, é negativação indevida do nome. Suponha, você foi fazer uma compra e descobriu que o seu nome estava negativado, mas você não deve aquela conta. Às vezes você nem tem relação jurídica com essa empresa. Casos, por exemplo, a operadora de telefonia Vivo colocou o seu nome no Serasa, mas você nunca teve um aparelho Vivo. O que você faz nesse caso? Você pode ingressar com uma medida no judiciário para solicitar ao juiz que declare essa ausência de relação jurídica, ou seja, para o juiz dizer que essa relação jurídica nunca existiu entre vocês. Você vai pedir uma liminar para o juiz: eu quero uma tutela de urgência para que você mande agora, neste momento, um ofício lá para o Serasa para retirar meu nome e eu quero, ao final, que você confirme a antecipação de tutela. Ou seja, veja como a liminar
liminar é uma decisão provisória e ela pode ser reversível. Se ela não puder ser reversível, o juiz não vai conceder, ele vai falar que o caso é necessário ter uma dilação probatória. No seu caso, por exemplo, a decisão da inclusão indevida, ela é reversível porque o juiz pode, da mesma forma que ele mandou um ofício para retirar o seu nome do Serasa, se durante o processo for descobrir que você perder a causa e realmente você não se lembrava ou acabou acontecendo uma contratação por telefone que você nem se lembrava e chegou uma fatura e você ignorou ou jogou fora por achar que não era com você, o juiz simplesmente pode mandar um outro ofício para o Serasa e falar, olha, cancela aquela decisão e retorna o nome da pessoa para o Serasa. A dívida é válida, ele não vai falar isso para o Serasa, mas ele vai falar, ó, pode reverter a decisão. Então, quando a sua liminar for uma tutela definitiva que você não possa reverter, o juiz ele não vai te conceder, porque ele não pode simplesmente dar uma liminar e depois atribuir categoricamente um calote contra o réu. Mais ou menos seria um calote, porque você vai, ganha a liminar e depois você não é obrigado a pagar, não é obrigado a fazer nada e fica por isso mesmo e você se beneficiou do processo. Não é isso que é a função da liminar. A função da liminar é evitar maior risco imediato, como por exemplo, o nome indevido e você está no SPC. Você está recém-casou, está com toda a documentação pronta para comprar um imóvel financiado pela instituição financeira que você escolheu. Caixa Econômica, Banco Santander, Itaú, qualquer um outro que lhe conceda um financiamento. O seu processo vai ficar travado justamente porque o nome está negativado e você não vai conseguir fazer essa compra. E às vezes você já deu até o sinal do negócio. Então você entra com um processo na justiça e solicita para o juiz essa liminar para falar, olha, retire meu nome. E você vai poder comprovar para o juiz que não vai haver nenhum prejuízo para o réu, porque a medida ela pode ser reversível. Ou seja, excelência, se no final do processo eu não tiver causa, ganho de causa, essa medida, né, essa antecipação de tutela pode ser reversível. Basta colocar meu nome de novo lá no processo, no Serasa, que não vai ter prejuízo para o réu. Certamente o juiz, com essa alegação de boa-fé, geralmente essa é a alegação que nós, os advogados, levamos aos processos sobre a possibilidade de reversibilidade, o juiz tem concedido, né? Em muitos tribunais concedem isso. Então você tem que entender que a liminar ela é uma decisão provisória, não é uma decisão definitiva, mas que você precisa demonstrar que você precisa da proteção naquele momento. Ou seja, você precisa dessa antecipação de tutela, que seria um resultado antecipado do processo, justamente para você destravar a sua vida. Você não pode ficar ali, por exemplo, dependendo da cirurgia, quando de repente pode te causar uma infecção ou algum outro problema, ou que o teu nome esteja no SPC e você não consiga dar o segmento na sua vida, porque você está com toda a papelada pronta, que já é burocrático você reunir todos os documentos que o banco precisa e travar todo o seu pedido só porque você está no Serasa. Então você pode fazer essa solicitação. Existem momentos e momentos. Por exemplo, quais são os requisitos, né, para a concessão da medida liminar? Probabilidade do direito. Quando você tem um monte de indício de que você possui razão. Quando você tem que demonstrar com todas as provas no seu pedido inicial. Suponha o caso dessa necessidade de cirurgia. Você vai entrar com um pedido e você vai juntar o laudo médico, a necessidade do parecer, né, do médico que você precisa fazer essa cirurgia para evitar até risco de amputação do membro. Então imagina, é uma situação de urgência, o juiz ele vai verificar que, olha, eu tenho que decidir agora se eu concedo ou não a liminar para determinar que faça logo essa cirurgia para evitar um prejuízo maior, que seria a perda de um membro, ou por exemplo, no caso do Serasa indevido, quando você demonstra, olha, a operadora Vivo está mandando cobrando, mas eu só tenho uma operadora TIM, tá aqui todas as minhas faturas, ela diz que em maio do ano passado eu não paguei uma fatura, mas olha, excelência, eu tô juntando aqui todo o meu histórico, todas as minhas faturas que eu tenho de relação com a TIM, que justamente nesse mês de maio eu até desconheço esse número que eles falam que tentaram, eu liguei para eles, tá aqui o protocolo, tentei, eu nunca tive relação jurídica com a Vivo. O juiz vai analisar e fala assim, olha, parece que você tem uma probabilidade, poxa, se você sempre teve a operadora TIM e nunca teve a Vivo, por que a Vivo tá mandando? Vou conceder a liminar, mas o juiz sabe que ele pode reverter depois. E no caso da cirurgia, o juiz também pode reverter, mas aí converter em perdas e danos em favor da outra parte. Se você perder o processo, eles vão te cobrar o valor da cirurgia. Claro, você já deve levar o valor da cirurgia para o processo. Olha, essa cirurgia custa 20 mil reais, eu não tenho condições de fazer, e quem deveria pagar isso aqui era a operadora da empresa que eu trabalho, ou do meu plano de saúde que eu já pago individualmente. Então você tem essa juntada de provas e
vencimento do juiz que você já tem o direito. Então, se você tem essa probabilidade, a sua chance de ganhar o processo é muito maior. E você tem que provar também que o periculum in mora. Isso os dois termos aqui, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, eles têm dois termos em latim. Um é o fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito, é a fumaça do bom direito, tudo aqui indica que eu tenho direito. E o perigo da demora, que chama-se periculum in mora, ou seja, você tem que provar esses dois requisitos, que você tem um provável direito que você vai ganhar, já antecipar toda a prova possível para poder facilitar a vida do juiz, porque não é fácil obter uma liminar. Na dúvida, o juiz fala, olha, a questão está mal instruída e ela precisa de ilação probatória, ou seja, primeiro eu vou ouvir o réu, nós vamos ter as audiências e lá na sentença que eu vou decidir se eu vou te conceder ou não uma liminar. E o perigo da demora, você mostra que tem o direito, que tem a probabilidade de ganhar a causa, e o perigo da demora. Qual é o perigo da demora no caso da cirurgia? Uma amputação de membro. Pode acontecer? O laudo é que vai determinar. Não é uma coisa hipotética, o juiz tem que ter uma certeza, o médico tem que atestar que se você não fizer, pode correr um risco grave de infecção e a perda do membro. Se ele documentar isso, você tem a probabilidade do juiz conceder. E no caso da inclusão indevida do Serasa, você vai mostrar com toda a documentação que você pode perder o negócio. Você tem um contrato que você firmou com a parte, é uma causa que você não contribuiu, por exemplo, para a inclusão indevida, você não deve. É uma situação, por exemplo, às vezes você pode até pagar para poder destravar a sua vida e discutir o mérito depois. O que não seria recomendado no caso, porque como é mais difícil você fazer uma prova ou conseguir alguma liminar. Então, busque a providência judicial quando você tiver efetiva consciência de que você tem um direito provável e que se o juiz demorar nesse processo, se realmente não puder esperar, você vai ter um prejuízo grave de difícil reparação, como no caso da perna ou a perda do imóvel. A perda do imóvel consiste, por exemplo, o vendedor não vai ficar esperando a vida toda você desenrolar a sua vida, ele vai cancelar o negócio por causa desse fato que aconteceu, se deu a entrada, não deu a entrada, como é que foi, isso é uma relação particular entre as partes que vão discutir isso depois, eventualmente até escalar para uma justiça, caso o vendedor não queira devolver a entrada ou ele entender que você perdeu porque você deu causa ao negócio, mas o que não pode acontecer é ficar o negócio travado por uma decisão que não é culpa de nenhum dos dois, mas se o imóvel está à venda é porque o vendedor precisa vender, e se ele foi disponível à compra é porque você estava querendo comprar de acordo com as suas oportunidades de negócio. Então, assim, são situações que não podem aguardar uma decisão final do processo. Por isso entra o papel dessa liminar. Nesse exemplo prático, né, eu já acabei dando dois exemplos anteriores, né, esse da situação da cirurgia e do Serasa, mas é a retirada do cadastro de inadimplentes. É uma coisa que tem maior incidência em liminares nos juizados especiais. É um erro sistêmico de uma operadora ou algum falsário que usou os seus documentos e fez uma contratação em seu nome e você não tinha conhecimento, e a operadora também nem pediu documentos, simplesmente só fez o cadastro e já ativou. Restabelecimento de serviços essenciais, por exemplo, você entrou numa casa, está alugando ou comprando, você foi solicitar a religação da água e a empresa de saneamento disse, olha, tem um débito no imóvel, se não for pago eu não vou ligar para você. Bom, saiba que nesses casos a dívida ela é do CPF e não do imóvel, eu não tenho nada a ver, eu sou o inquilino novo que está chegando, tá aqui meu contrato, se não ligar para mim, esse negócio vai parar na justiça. E a água é um bem essencial da vida, ou até a energia também, a mesma coisa. Se não quiserem ligar, você pode buscar o Poder Judiciário e o seu contrato vai mostrar, olha, é uma relação nova, eu nunca nem devo nada para a empresa, ela está querendo me cobrar e não está querendo ligar a energia. Isso não é um problema meu, me conceda uma liminar. O juiz concede a liminar para você, lá no final do processo, isso aí dá até dano moral, porque é uma prática abusiva, eles não podem se negar a ligar a energia ou saneamento para um CPF novo que não tem nada a ver com a causa. A dívida deve estar até em nome de outra pessoa, ela não pode compelir você a pagar para ligar, ela tem os meios próprios, né? As operadoras, elas não podem litigar no juizado, por isso que eles fazem esse risco, né? Um risco-benefício, né? De cobrar, se a pessoa pagar, pagou, se não pagou, custa mais caro às vezes para ela cobrar uma fatura de R$200 do que ir na justiça. Só de custos ela vai pagar muito mais e às vezes ela pode nem receber, então ela aumenta o prejuízo, e não é isso que a empresa faz. Então, o modus operandi dessas empresas, geralmente é constranger a pessoa que está entrando no imóvel para poder fazer esse pagamento e destravar o fluxo financeiro deles lá sem fazer cobrança. Então, é uma prática considerada abusiva. Então, você também pode solicitar, como outro exemplo, a suspensão de cobrança indevida, como no caso a Embratel, que liga cobrando insistentemente uma dívida
dívida que não é sua. Aqui no escritório acontece isso, por isso que me lembrei dessa situação. Não fazemos mais interurbanos ultimamente. Geralmente ou a gente manda e-mail ou faz uma ligação, porque todos os planos de telefonia já incluem ligações ilimitadas para qualquer lugar do país. Então não tem necessidade de você fazer um plano DDD. Nós usamos o próprio celular. O telefone fixo hoje em dia é muito subutilizado nas empresas, né? Você usa mais só para receber e não para efetuar ligações. Tudo é mais desenrolado via WhatsApp, porque a continuidade do atendimento é muito melhor, é mais prático para uma empresa. Então, geralmente essas empresas, né, a Embratel liga oferecendo serviço e você não quer, e só que ela ainda manda a fatura para você. Diz, olha, tá aqui, você assinou um plano, você entra em um processo contra a empresa, pede para suspender essas cobranças indevidas. Você não contratou o serviço, eles que provem que você contratou ou não, e se você utilizou ou não. Todas as operadoras e as empresas de telefonia já dão um plano ilimitado para interurbanos, não tem por que você contratar uma operadora. Lembro que antigamente você tinha que digitar o código da operadora e depois o DDD, que era uma ação que o Procon, o Ministério Público Federal, fez, porque queria dar autonomia para o consumidor escolher qual empresa ele queria pagar, né? Entendendo que, nesse caso, haveria uma concorrência e baixaria o preço. Foi um tiro pela culatra, né? Por exemplo, outro tiro pela culatra que deram foi a situação do pãozinho. Você sabia quanto custava um pãozinho francês, ia lá e comprava pãozinho francês. Aí falavam, não, tem que ser por quilo. Agora você nem sabe mais quanto vai custar 10 pãezinhos se você for comprar. Então tem coisas nesse país que são meio estranhas. Então, assim, você pode pedir a suspensão da cobrança indevida. Demonstra para o juiz, olha, eu nunca utilizei, tá aqui a minha fatura da minha operadora, por exemplo, no caso é a Vivo, eu não uso Embratel, tá aqui meus últimos 10 faturas, depende da sua organização, você pode juntar todo um histórico de faturas e falar, tá aqui, nunca fizemos um DDD, por que eu ia ter esse serviço? E o juiz concede. Se você não ganhar, o juiz consegue reverter, fala assim, não, então vou tornar a fatura válida, ela é devida e tem que ser paga. Tá tudo bem, tá tudo certo. Entenda, a decisão ela precisa ser reversível, ela não pode ser definitiva. Entrega urgente do medicamento ou serviço contratado. Você pode simplesmente fazer a solicitação ao juiz para que entregue de forma urgente um medicamento ou um serviço contratado, desde que você tenha probabilidade do direito e o risco da demora seja muito grave. Suponha, quando você contrata um medicamento, você tem como comprovar o risco de saúde. Por exemplo, se você não tomar determinado medicamento, seu quadro clínico pode piorar. Mas se quando você contrata um bem que não foi entregue, suponha, você tem um problema de saúde que você comprou um equipamento médico e a loja não entregou. Você pode pedir para que seja entregue efetivamente, porque às vezes é uma cama que para pacientes que necessitam dessa portabilidade, ou uma cadeira de rodas motorizada, ou alguma outra coisa que foi uma indicação médica que vai te agravar o quadro de saúde se você não tiver ela, e você já comprou, fez o pagamento, a loja não entregou, você pode pedir uma liminar para compelir a loja a entregar sob pena de multa. Existem várias situações. A questão não são os exemplos práticos, a questão é você entender que você tem que demonstrar a probabilidade do direito e que se essa decisão não for antecipada, essa antecipação da tutela, a liminar não for concedida, o risco vai se agravar. Não é o caso, por exemplo, de um acidente de trânsito. A pessoa foi lá, bateu no seu veículo e você usa ele para trabalhar e você pede uma liminar já para condenar a pessoa ou para mandar que ele faça o conserto, que negocie com uma outra empresa. Esse não seria um caso de, por exemplo, reversibilidade ou não, porque demanda uma discussão ainda sobre a causa. Às vezes não. O Código de Trânsito Brasileiro diz que nenhum condutor pode frear bruscamente em via pública. Então não é todo caso que bateu atrás está com a razão. Existem as exceções. Então o juiz ele não sabe ainda a versão da outra parte, o porquê que aconteceu, qual foi a dinâmica do acidente, quais são as outras provas que pode trazer, qual é a outra perspectiva. Então se ele houver dúvida e não entender que tenha uma probabilidade do direito, ele já pode simplesmente negar o pedido. Ele não vai parar o seu processo, não vai dizer que você tem direito. Ele só vai negar essa antecipação de tutela, essa liminar que você está pleiteando. Quais são os tipos da tutela? Existem dois tipos, né? A antecipada e a cautelar. A tutela antecipada é aquela que já antecipa os efeitos da decisão final. No caso, por exemplo, da suspensão na retirada, a remoção do seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Isso já é uma tutela antecipada, você já está buscando o resultado final do processo. Isso já é uma coisa que você quer, a antecipação da tutela. E a tutela cautelar são medidas para proteger o resultado do processo, como, por exemplo, a entrega de um medicamento, a realização de uma cirurgia, são tipos diferentes.
diferentes. Para o leigo, para a pessoa física que não está habituada com um nome, a nomenclatura correta, basta mencionar que você quer um pedido liminar para o juiz. Ele vai fazer. Liminar é um tipo de gênero e subdivide em vários outros tipos de tutela. Tutela de urgência, são vários tipos de tutela. E o juiz vai fazer esse filtro e vai te conceder. No final, no dispositivo, a decisão dele, inicial, que ele vai dar aquele despacho da concessão da liminar, ele vai dizer se é antecipada, se é cautelar e o que mais. Você não precisa se ater ou se preocupar em fazer um pedido, eu quero a tutela antecipada, eu quero uma tutela cautelar, eu quero, entendeu? Você não precisa disso. Não é necessário para o seu pedido. Não foi, a justiça ela não está ali para pegar detalhes de nomenclatura para retirar o direito. Lembre-se, você leva os fatos para o juiz, ele vai te dar o direito. Você não precisa fundamentar qual tipo de tutela que você quer. Basta que você peça a liminar e diga qual é as provas que você já tem para mostrar a probabilidade do seu direito e quais são as consequências do juiz demorar para dar essa decisão. Por exemplo, quais são os reflexos se daqui a 6 meses vai ter uma sentença de mérito, se vai conceder ou não. Qual é o risco de você ficar sem essa liminar? Então é isso, é o perigo da demora. Entenda esse mecanismo, fica mais fácil para você lidar até para identificar se é o caso de solicitar ou não. Como formular o pedido da tutela de urgência? Bom, você tem que fazer uma indicação clara da situação que ela é urgente. Por exemplo, no caso da inscrição indevida, ele é urgente porque travou a sua vida, você não pode parar, você está no meio de um processo que senão você vai ter que recomeçar de novo, buscar muitas certidões, pode até ter o risco de perder o negócio do imóvel e é por isso que você está ali buscando essa antecipação, né? Demonstrando essa situação urgente para o juiz, para ele conceder e destravar a sua vida. Você tem que demonstrar esse prejuízo imediato, como a perda do negócio do imóvel, uma situação que, por exemplo, vai te trazer mais prejuízo, porque você tem cláusulas contratuais que se por algum motivo a causa for sua de não ter dado o financiamento, o negócio pode ser desfeito e você perder o sinal da entrada, né, que é o chamado arras. Você tem que apresentar todas as provas durante o seu pedido inicial. Não dá para você juntar até a audiência de instrução de julgamento. No caso, quando você vai pedir uma tutela de urgência, o juiz já tem que ter toda a base legal, todo o arcabouço probatório, todos os documentos que você tiver para demonstrar. Porque geralmente a decisão liminar é sem ouvir a outra parte. O juiz dá a decisão quando a empresa está lá do outro lado, ela só recebe a informação, olha, foi concedida a antecipação de tutela. E ela não tem muita coisa o que fazer, ela não tem como recorrer dessa decisão para não fazer uma cirurgia ou para não retirar o processo. Ela vai ter que se submeter até a decisão final de mérito e vice-versa. Se o juiz não conceder também a medida liminar, você também vai ter que esperar até o final do processo. Então, por isso é muito importante que você apresente todas as provas e tenha uma boa argumentação no seu pedido inicial. Essa é uma situação muito importante que você deve se ater se o seu caso for de liminar. Você deve ter uma definição, né, do que você pretende com essa decisão urgente. Se é destravar a sua vida, se é não ter um dano físico permanente, se não ter uma consequência grave de uma sequela que não vai te atender e você vai ficar com isso para o resto da vida, sofrendo pessoalmente por conta dessa situação de não ter sido concedida uma tutela. Você tem que ter em mente que não se pode exagerar. Casos de tutela, o juiz enfrenta diariamente. Ele sabe quando cabe e quando não cabe. E o pior, quando ele sabe que cabe e não tem provas, ele não pode falar que você deixou de juntar. Ele pode simplesmente mandar você emendar o pedido inicial para comprovar a necessidade. Subentenda que o juiz ele não pode simplesmente negar, ele tem que também permitir que a parte traga outros processos ou que ele não está seguro. Ele tem que decidir se você tem o direito ou se você não terá o direito. Não se você tem meio direito. Se ele entender que, olha, se tivesse documentação melhor aqui no processo, eu poderia conceder. Então ele vai te oportunizar essa juntada, vai dizer assim que o processo vai ser convertido em diligência ou solicitar que você apresente outros documentos, ou um laudo médico, ou alguma outra coisa, ou uma certidão da inclusão, porque às vezes as pessoas entram pedindo para retirar o nome delas do Serasa e não juntam a certidão comprovando que está o nome no Serasa, porque o juiz não sabe nem para quem expediu o ofício, não sabe qual é a empresa que tem que retirar, não sabe qual é o número que está amarrado, como por exemplo um número de contrato ou um suposto documento, um número de dívida que é vinculado para saber, ó, Serasa, tira o nome do senhor João do Serasa. Aí chega lá no Serasa, tem 4 dívidas. O Serasa não sabe qual proceder, então você tem que levar o documento e dizer assim, essa dívida aqui é indevida, essa outra não cabe, você tem que explicar e demonstrar para o juiz. Então tem que ter essa identificação clara, além da urgência, a demonstração do prejuízo, apresentar todas as provas iniciais, dizer o que você pretende. Eu pretendo que retire o meu nome do Serasa. E está aqui o documento que comprova que está o meu
nome no Serasa. Provas necessárias. Bom, nós tivemos a aula de provas que eram específicas para comprovação do direito. Aqui é para a gente fazer um paralelo com a tutela de urgência. A tutela de urgência é uma situação como se você tivesse dois mundos paralelos dentro do seu processo. São duas batalhas que você tem que vencer. A primeira batalha é a concessão da tutela. A segunda é a manutenção dela, porque ela pode ser reversível. Lembra, se o juiz entender que durante a instrução do processo, depois que ouvir a outra parte, tiver a outra documentação da empresa que está envolvida, ela pode entender que não é o seu caso de liminar e reverter a decisão e converter o processo, se a outra parte pedir, em perdas e danos e te condenar em um valor. Isso é um risco, você tem que ter a ciência de que pode acontecer. Então, quais são essas provas necessárias para o seu pedido liminar? Todos os documentos que demonstrem o seu direito alegado. Então, se você tem o plano de saúde, junte o contrato, junte resoluções da Agência Nacional de Saúde que digam qual é o rol da ANS, que é cirurgia, que não é. Talvez seja necessário você juntar outras decisões do mesmo Tribunal de Justiça que, em casos idênticos, a operadora foi condenada a pagar o valor ou a condenada a fazer a cirurgia. Então, você precisa juntar todos esses documentos que demonstram o direito. Lembra? Você está tentando fazer uma persuasão racional do juiz. Você está tentando levar o juiz a concluir que você tem direito. Você precisa se ajudar, você precisa juntar a documentação. Você tem que trazer também os registros, né, alguns documentos que comprovem o risco imediato. Se for a situação da medicação ou a situação de uma amputação por uma falta de cirurgia ou um quadro clínico grave que possa te dar uma infecção generalizada e possa te causar um mal grave de saúde, você vai demonstrar isso com algum laudo médico, porque não basta simplesmente você alegar. Tem que ter algum profissional qualificado por trás, uma pessoa responsável que diga que realmente, nesse caso, é necessário fazer essa intervenção imediata. No caso, por exemplo, da sua compra do imóvel, que o seu nome está negativado, ou qualquer outra situação que você esteja adquirindo e precise ter um nome limpo, ou vai abrir uma empresa, ou a sua empresa está solicitando, mas não deram crédito porque o sócio estava negativado, você tem que trazer esses registros que demonstrem que você estava em plena negociação, que houve efetivamente uma negativa de andamento, de solução extrajudicial por conta dessa restrição. Você também tem que mostrar também a comunicação entre as partes, ou seja, antes de sair entrando com o processo, entre em contato com a empresa e faça um protocolo, diga por que o seu nome está lá, que você nunca teve relação, peça para eles tomarem providências. Em geral, eles têm 48 horas para dar uma decisão, um parecer. No caso, por exemplo, de uma operadora de plano de saúde, você geralmente você tem já uma comunicação, ela vai te comunicar escrito que não vai, porque você precisa fazer uma solicitação da cirurgia e ela já te dá um parecer dizendo que não está coberto pelo plano de saúde, se você quiser o valor é participativo, vai custar tanto, ela já vai te dar uma resposta. Então, nesse caso, não precisaria demonstrar essa comunicação. E comprovantes de prejuízo ou ameaça de dano concreto, são todos eles o conjunto todo probatório que você leva ao juiz, você mostra que você tem o direito e que, se não for concedido agora de imediato, vai me trazer um prejuízo. O juiz ele vai observar se o seu caso pode esperar ou não, se a decisão ela pode ser revertida ou não. E com base nisso, ele vai ter a condição de dizer que vai conceder ou não a tutela antecipada. Claro, né? Dependendo da situação, se ele acha que esse tema eu já tratei tanto aqui no meu juizado e eu sei que estou concedendo, mas nesse caso a parte não trouxe um documento. Então ele vai intimar você para você juntar esse documento, vai te oportunizar a juntada dele para poder decidir se vai conceder ou não. Entenda isso como uma segunda chance, porque é muito difícil que o juiz deixe logo de conceder do que oportunize você juntar mais documentos. Como que o juiz faz essa análise? Essa análise é uma avaliação preliminar das provas do processo, ou seja, é um dos poucos casos que o juiz vai ter conhecimento do seu processo, que ele vai ler o seu processo logo no protocolo. Se não tem pedido liminar, a secretaria vai poder fazer a carta de intimação, depois encaminha para o conciliador no dia da audiência, só então o juiz leigo depois é que vai ter acesso ao conteúdo do seu processo. Então, assim, é a primeira oportunidade, é os poucos casos que o juiz vai ler o seu processo para entender se você realmente tem o direito. Em verdade, os assessores que fazem esse filtro, né, e depois passam o parecer ao juiz, se é o caso que eles já tratam como concessão ou não de liminar, e aí é a primeira vez que ele vai fazer essa análise. Então ele tem que analisar todas as provas, vai analisar também o risco envolvido, se a sua alegação realmente é coerente com a documentação que você levou e a possibilidade dele dar essa decisão agora, antes de ouvir o réu. Porque, por exemplo, suponha, uma cirurgia ela pode custar aí
aí, se você está demandando sozinho, vamos dizer aí, até R$ 32.000, que é o teto de até 20 salários mínimos hoje, em 2026, onde o salário mínimo é R$ 1.610. Então, ele vai analisar até R$ 32.000. Você já tem que demonstrar se é um prejuízo para outra parte, se lá durante o processo você não tiver o direito efetivamente, entende? Então, o juiz ele precisa analisar, avaliar preliminarmente as provas, ver se você tem direito realmente, se a sua chance é muito grande de ganhar, se você tem algum risco envolvido e essa possibilidade de, olha, eu tenho que dar uma liminar sem ouvir a outra parte. Só vai chegar a decisão para ela, ela já vai ter que amargar esse prejuízo, ela não tem muito o que fazer. Então entenda, o juiz analisa dessa forma e você precisa desenhar o seu processo para já preencher todas essas situações, ou seja, facilitar a concessão da liminar. Quais são as consequências da liminar? Bom, é o cumprimento imediato da decisão. Lembra, o juiz concedendo a liminar, ela não vai ouvir a outra parte. O juizado, ele não funciona como na justiça comum, que o juiz pode falar, analisarei a antecipação de tutela, né? Analisarei esse pedido de urgência após ouvir o réu. Aí o juiz manda intimar o réu e o réu junta mais provas e o juiz tem mais segurança. É muito melhor do que o juiz simplesmente negar o seu pedido, porque se ele negar, você vai ter que fazer um recurso. Já no juizado, já começa a valer a decisão, não tem para onde correr, a empresa ela vai ter que cumprir com essa cirurgia, vai apresentar os custos, tentar cobrar de você no processo depois. Então, se você tem uma grande probabilidade, possivelmente não vai ser condenado. O juiz vai confirmar a antecipação de tutela. Ele vai analisar também a continuação do processo até a decisão final. Ou seja, o seu processo não vai parar. Não quer dizer que acabou, não quer dizer que você ganhou o pedido liminar e já está tudo certo, não precisa me preocupar com mais nada. Não, o processo ele vai continuar tramitando. Vai ter a audiência de conciliação, vai ter a audiência de instrução, onde se ouvirão testemunhas e as partes, e vai ter a sentença. Então entenda, juntando toda essa documentação, a concessão da tutela antecipada, o juiz ele não pode dar uma tutela social. Não é assim que funciona a justiça. Ele não vai te dar porque, olha, dê e depois a gente vê como é que é. Não, existe uma outra parte envolvida. Então ele tem que ter uma certeza. Então o seu processo vai continuar até o final e tenha em mente o risco que pode existir uma revisão dessa decisão durante o processo. De repente, depois da liminar, a parte contrária vai ser intimada, ela, antes até um pouco de cumprir, vai até o gabinete do juiz, vai tentar fazer uma persuasão, vai juntar documentos que de repente o juiz pode até revogar a decisão dele. Isso pode acontecer? Tenha em mente que pode acontecer. Às vezes as pessoas ganham uma antecipação de tutela que no curso do processo no juizado ela pode ser revertida, porque os princípios do juizado não é tocar o processo só rapidamente, não é só celeridade. Ele busca a decisão justa e razoável. E o que é justo? Às vezes o juiz ele foi incidido em erro, ele analisou erradamente a prova, ou ele não tinha outros elementos para subsidiar a sua ideia, ou você, por uma falta de um documento que o juiz não tinha conhecimento, só a outra parte apresentou depois, ela pode fazer um pedido para encaminhamento do juiz para poder fazer a revogação. Estatisticamente falando, as chances dessa reversão é muito pequena, mas ela existe, então você tem que ter conhecimento desse risco. Às vezes você está lá todo preparado para receber já a antecipação da tutela e ela é revertida no curso do processo. Isso pode acontecer. Tenha em mente que a decisão antecipada, qual que é o nosso objetivo aqui? É que você entenda que uma decisão liminar é uma decisão provisória. Muito embora não tenha tantos recursos como tem na justiça comum, pode o juiz, por senso de justiça e depois ele tomar conhecimento de outras provas que ainda não tinha no processo, ele rever a sua decisão para corrigir um erro que ele cometeu. Não quer dizer que se o juiz também ele não concedeu a tutela de urgência, por qualquer motivo que foi, ele vai dar na decisão dele, dizendo que precisa de mais provas, não quer dizer que você não possa fazer um novo pedido com outros documentos que você juntou no decorrer do processo. Você também pode fazer isso, justamente por conta disso. Não é uma decisão definitiva, ele conceder ou negar a liminar, ele pode rever a decisão, justamente por esse senso de justiça. Quais são as consequências do indeferimento da medida liminar? Bom, é como se nada tivesse acontecido. Você entrou com o processo e ele vai correr normalmente, assim como se tivesse concedido. Vai ter audiência de conciliação, de repente pode dar algum acordo, pode dar uma audiência de instrução, o juiz possa entender que efetivamente era o caso de dar a liminar, ele pode dar a liminar na audiência? Pode. Não acontece com frequência, não é uma habitualidade dos juízes fazerem isso, depende muito das suas argumentações. Isso funciona mais quando tem advogado que chama a questão de ordem, que sabe um pouco da técnica procedimental e até pedido na própria audiência, né, para analisar. E alguns juízes, às vezes, eles não têm aquela segurança devida de dar na hora. Ele fala, olha, senhor João, eu vou analisar quando eu for
dar a decisão vai sair o mais breve possível. E ele não dá a decisão na hora. Então tem muitos casos que o juiz, às vezes, por precisar de tempo para analisar, e o seu processo não é o único que vai ter audiência naquele dia, tem uma pauta para correr, os juízes costumam postergar essa decisão para depois. Ou seja, as sentenças não são dadas na hora, as decisões liminares não são dadas na hora, os pedidos preliminares, por exemplo, de ilegitimidade passiva ou ilegitimidade altiva, se foi o réu que solicitou, eles não são analisados ali, na hora, naquela decisão da audiência. Até deveriam, porque já encerraria o processo se fosse o caso. Eles procuram postergar e dar na sentença depois, ou seja, traz mais agonia para as partes que estão esperando uma decisão, mas esse é o jogo. Não tem como você fugir disso, não há como brigar, discutir com o juiz, é uma coisa que você nunca deve fazer. Isso nós veremos na audiência de conciliação e na de instrução e julgamento. E você precisa entender que você precisa manter o acompanhamento do seu processo. Você, além de sempre estar acompanhando para ver por que o juiz negou, ou ele deferiu, ou a outra parte também juntar documentos adicionais, você sempre tem que se manter informado do seu processo. Sempre você tem que estar consultando. Hoje, acredito que nenhum tribunal do país já não tenha mais o processo físico, deve ser só coisas muito antigas que eventualmente possam estar em tramitação, mas em determinada fase já tem resoluções do CNJ para poder digitalizar, por exemplo, a segunda fase, que é a fase de execução, deixar o conhecimento, tem tribunais e tribunais. Então, assim, sempre acompanhe o seu processo. Faça o cadastro no sistema eletrônico e acompanhe ele. Seja diligente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Dê uma olhada no seu processo. Veja se tem novas movimentações, se você precisa tomar alguma providência ou se você queira juntar novas provas. Faça isso antes da sentença. Sempre acompanhe as decisões. Porque se você atender logo os pedidos, se o juiz entender que tem que juntar algum documento ou alguma outra situação, você já se antecipa e vai economizando tempo no seu processo. Porque dependendo do advogado da parte contrária ou da parte contrária em si, ela pode não ser organizada ou o advogado ter centenas de prazos para cumprir e vai acabar deixando para fazer isso no último dia, que o advogado ele não tem um interesse de retardar um processo. O advogado ele tem muita responsabilidade. Se ele perder prazos, pode ser fatal para o cliente dele. Então ele acaba utilizando todo o prazo que ele tem disponível, mas não porque ele quer fazer por último, no último dia do prazo, só para demorar mais o processo. Não, porque ele tem outras coisas para cuidar também, ele tem outros clientes para lidar, então ele usa essa margem de flexibilidade de tempo para cumprir os prazos. Às vezes também os advogados solicitam documentos para os clientes mandam só em cima da hora, quando ele fala, olha, hoje é o último dia, precisamos colocar, senão vai ter prejuízo no processo. Aí que o cliente vai juntar o documento. Diferente do seu caso, como é você que está acompanhando o processo, você vai ficar mais atento, porque você só tem esse processo para cuidar. Então, se já tiver que fazer uma juntada de documento, se o juiz pediu para atualizar o seu comprovante de endereço, ou se ele pediu para juntar algum outro documento, uma situação qualquer, você já tem o conhecimento e já providencia. Você elimina isso em 2, 3 dias, do que esperar 30 dias para poder fazer essa juntada, ou às vezes, dependendo se as pessoas não têm o hábito, não foram instruídas que devem fazer o seu cadastro e acessar o site do tribunal para o acompanhamento, elas acabam até perdendo o prazo. E depois que perdeu o prazo, pode ser fatal. O processo pode ser extinto ou pode até ser julgado improcedente por falta de prova. Então sempre tenha cuidado em acompanhar o seu processo. Indiferente de ter ganho a liminar ou não, sempre acompanhe o processo. Se é o caso de pedido liminar também ou não, sempre acompanhe o seu processo. Qual é a sua responsabilidade, a responsabilidade do autor quando solicita a tutela de urgência? É sempre você ter aquela necessidade de expor os fatos com boa fé, mostrar o seu ponto de vista, entender porque você tem o direito, que aquela consequência vai ser danosa se não for concedida, e quais são os riscos dos seus pedidos exagerados ou infundados. Suponha que você quer uma compensação material, algum outro prejuízo, evite esses exageros. Por exemplo, no caso que você está negociando um imóvel e o seu financiamento não foi adiante por conta de uma situação dessa suposta inadimplência, que você discorda e pede uma liminar para o juiz para tirar. Não peça só para, por exemplo, declarar inexistente a relação, que seja feita liminar para o seu pedido para poder retirar agora, nesse momento, através de liminar o nome do SPC. Não vá fazer um pedido depois, além da confirmação, a condenação da parte no valor da entrada do seu imóvel, ou também porque deu qualquer outro pedido infundado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não exagere nos pedidos ou não leve pedidos infundados, porque o juiz vai entender qual que é a percepção da parte, se ela quer se locupletar, se ela quer enriquecer indevidamente em cima da outra parte por, às vezes, um erro sistêmico, ou às vezes ela até é vítima de um falsário que pegou o seu documento
documento na internet, tome sempre muito cuidado com isso, documentação, informações pessoais na internet, de ter aberto uma conta e tá certo. A pessoa que colocou o seu nome, não sendo você no Serasa e você não tem débito, ela é responsável, mas entenda, ela também é uma vítima. Então evite pedidos exagerados ou infundados, porque o juiz vai ver os argumentos da outra parte, vai perceber, vai ter uma percepção clara das suas intenções no processo. Tenha em mente que uma das responsabilidades do autor pelos prejuízos causados indevidamente. Suponha, por exemplo, que num pedido que você fez de medicação, o juiz concede a liminar, você recebe a medicação caríssima e lá no final tinha um rol de remédios alternativos, por exemplo, fitoterápicos que são providos pelo SUS, e você não fez essa solicitação e ela foi trazida daí pela outra parte, porque eles são bem espertinhos quando é para negar. Foi trazida pela outra parte para mostrar, olha, ele deveria ter pedido aquelas ervas que o SUS já aprovou para esse tipo de tratamento e não pediu um medicamento caríssimo. Então tinha essa previsão, mas ele não solicitou, não foi atrás, não buscou, e ele causou um prejuízo. Entenda que em algumas situações, por isso que é difícil conseguir uma liminar, porque o juiz já vê a situação de não causar um prejuízo depois para a pessoa que está ali de boa fé solicitando o pedido liminar. Então o juiz, ele, ao analisar isso e de repente, porque ele não fez o filtro direito, ou você também não tinha conhecimento da situação, ou você não fez uma alegação já no seu pedido inicial que esse medicamento fitoterápico não era o recomendado e que você já tentou e não funcionou, o seu quadro só piorou por conta da não efetividade dele, o juiz pode acabar no final revogando a sua liminar e condenando você a pagar essa medicação que foi fornecida. É difícil de acontecer, mas é possível, é um risco que você tem que ter calculado no seu processo. Não basta só vou pedir o remédio e depois a gente vê como é que faz. Não, é assim que o juiz analisa. Ele analisa a possibilidade de reversão. Às vezes, dependendo da situação, o juiz pode nunca vir, mas tem previsão legal de você depositar um calção no processo. Particularmente, nesses 15 anos que eu tenho de experiência, eu nunca vi o juiz condicionar uma decisão a estabelecimento de um calção. Não em juizado. Na vara comum eu já vi. Na vara federal eu já vi também. Mas não no juizado especial civil. Então eles são mais criteriosos nessa triagem para evitar prejuízo para ambos, tanto para o autor como para o réu. Então lembre-se, a justiça, se ela não entender do pedido ou entender que a coisa é muito complicada, ela é mais fácil para ela negar do que sentar, pensar e decidir. Possivelmente não é isso que você gostaria de ouvir, mas é a realidade. Existem inúmeros, dezenas de milhares e milhões de processos nesse país inteiro e não tem recurso humano suficiente para analisar adequadamente cada pedido. Eles são meio que analisados por tema. O juiz vai ver, o que é isso aqui? Bom, você está me pedindo para retirada do Serasa. Bom, a gente já trata assim. Veja se se encaixa e despacha em lote. É assim que funciona. Então, entenda, o seu caso ele é muito importante para você. Você precisa sempre demonstrar, ter uma clareza, objetividade, documentação, organização documental, que é muito necessário para você ter respaldo, ser ouvido no processo, para que o juiz entenda que o seu caso pode ser diferenciado daqueles que ele já está acostumado a lidar no juizado. Quais são os erros mais comuns no pedido liminar? Bom, um dos erros é você não mostrar uma urgência real. Se você precisa de uma medicação, você não demonstrar que a falta dessa medicação vai te causar um agravamento de saúde. Você não demonstrar que, no caso de uma negativação indevida, você não vai poder fazer um outro negócio que já estava em andamento e só travou por causa disso. Outro caso também é falta de provas iniciais. Você simplesmente ir para a justiça, juntar documentos que às vezes não têm relação, que comprovem que você vai ter um direito antecipado. Veja, o pedido liminar, quando o juiz está analisando, ele está analisando se você já tem a probabilidade do direito, ele já está fazendo uma análise prévia do seu caso. Ele está olhando se você vai ter direito ou não lá no final do processo. Ele está olhando lá para a sentença. Então ele já sabe se ele vai confirmar ou não a liminar com base já no documento que você trouxe ao processo. E aí, toda a tarefa de desconstituir isso que ele já vai conceder é do réu. Se o réu, por muitas das vezes, o réu não consegue desconstituir isso. Então ele tem que entender o seu processo e já te conceder. Então, a falta de prova é garantia mesmo de que o seu pedido vai ser negado. Então, junte sempre, não cometa esse erro de demonstrar a urgência, de juntar todas as provas. Se você precisa de amparo de laudo médico, se você tiver que pagar um médico, não perca a oportunidade de fazer uma consulta para pedir esse laudo ao médico, o parecer dele da sua situação, se ela pode ser agravada, pode não ser agravada, porque você precisa demonstrar com provas logo no seu pedido inicial.
judicial. Ou também, outro risco, quando você faz um pedido genérico ou mal formulado. Seria um pedido genérico, é uma coisa que o juiz não possa determinar o que o réu irá fazer. Por exemplo, é uma cirurgia que você quer fazer, certo, mas você não especificou qual que é, qual a finalidade, qual a função, qual a necessidade, e como é que o juiz vai dar uma liminar para a empresa falar assim, ó, faça a cirurgia? A empresa vai ficar em dúvida, vai falar assim, mas que cirurgia? Então o juiz já faz essa triagem na hora de decidir, porque tem que ser bem determinado. Lembra no caso do Serasa? Você tem que juntar a certidão para mostrar qual que é a origem, qual que é a empresa que está litigando, se foi ela mesma que inscreveu, qual que é o número do suposto contrato está inadimplido, qual o boleto, qual a fatura, qual o documento está referenciando isso. Precisa ser bem determinado para o juiz falar, no ofício dele, o que é que a outra parte tem que fazer, e é referente àquilo. Ele não vai dar um pedido genérico e falar assim, ó, tire o nome do senhor João do Serasa. Chega lá, tem 10 registros, mas qual registro o juiz mandou? Ele não sabe, ele não vai tirar todos, ele vai até pedir às vezes mais informação, vai acabar demorando um pouco mais. E aí o juiz vai falar, bom, como não especificou genérico, vai intimar o senhor João para especificar qual é efetivamente, qual é o contrato que nós estamos discutindo aqui que você entende que é indevido. Pronto, você perdeu mais tempo. E essa somatória de tempos é que delonga uma marcha processual muito mais longa no seu processo, que com certeza você não gostaria de passar. Outra coisa mais comum no erro do pedido liminar é confundir urgência com um interesse pessoal, um simples interesse pessoal. O que é um simples interesse pessoal? No caso do acidente de trânsito, você pediu uma liminar para já mandar o carro para a oficina para o réu pagar ou ser obrigado a arcar com essa despesa, sem antes ter um processo. Essa sua urgência é um interesse pessoal, não é uma urgência que você vai comprovar um perigo em mora ou, tipo, porque o meu carro, se ele não for arrumado agora, que eu vou ter um prejuízo. Na verdade, se você tiver algum prejuízo, é um prejuízo material que você poderia mensurar e colocar como pedido também já no seu pedido inicial. Não é um caso de liminar, é um caso de interesse pessoal. É um prejuízo material que vai ser depois composto com vários outros prejuízos que vai te trazer um valor aferível, mas não necessariamente um caso de urgência que já faça uma conclusão do juiz que vai te dar o pedido liminar. Não é dessa forma que você deve compreender a urgência de um processo. A urgência é um risco imediato que pode ser agravado e não um interesse pessoal de já punir ou antecipar o resultado do processo. Não é isso que é o caso. Qual a importância da tutela de urgência no resultado do processo? É a proteção do direito antes da sentença, ou seja, o juiz já verificou, analisou toda a documentação da prova e ele vai proteger um direito seu antes da sentença, justamente porque se ele esperar o decorrer do processo, que muita coisa pode acontecer, nem o juiz sabe qual é o tempo de duração do seu processo. Então ele já concede, já dá uma proteção desse direito antes da sentença, também visando a redução de prejuízo imediato. Imagine a situação do juiz não conceder a liminar e você ter que ficar esperando o resultado útil do processo e a sua saúde deteriorando porque você não fez aquela cirurgia. Bom, vou passar uma estratégia para vocês. Se você fez todo o seu pedido e não deu certo, o juiz não concedeu a liminar, mas você tem convicção que o seu pedido é procedente, que realmente vai te dar um risco grave e você se vê com uma antecipação de tutela negada e você não tem outros documentos para comprovar, uma das estratégias que eu poderia recomendar a você é desistir do processo. Desista do processo. Contrate um advogado e vá na justiça comum. Afinal, nós estamos falando da sua saúde e não de uma coisa que você pode esperar ou por um ego pessoal, fala assim, não, eu vou tentar reverter isso pessoalmente. Não, use a estratégia, use a sua cabeça. Lembra, você tem que buscar uma solução e não buscar ter razão. Você sabe que você tem razão. Você não precisa que o juiz se submeta aos caprichos da parte, né? Você pode simplesmente, então, excelência, desista do processo e vá na comum. Formule o pedido com um advogado lá na comum. Se não concederem lá você tem a possibilidade de fazer recurso. Recurso para o Tribunal de Justiça, recurso para o STJ, dependendo da situação, até o STF, se for o caso, de uma violação de direito constitucional. Ou seja, você tem um leque de possibilidades muito maiores de tentar enfrentar essa situação que efetivamente você entende que precisa. Então, assim, sempre use uma estratégia e um raciocínio lógico para você poder conseguir o que você precisa. Se é um problema de saúde que vai se agravar, não tem por que você ficar vinculado num processo, a não ser que o seu médico, claro, ele tem todo o seu prontuário, toda a sua condição de falar, dá pra gente esperar um ano, não vai ser uma consequência tão grande. E aí, com base nessa confiança entre médico e paciente, você toma a decisão de desistir ou não do processo, se você sabe que pode aguardar ou pode não aguardar. Isso tudo depende, por isso cada caso é um caso, é uma situação que tem que ser trabalhada. E essa importância da urgência do processo, ela influencia no andamento do seu processo. A outra parte vai tomar conhecimento, ela sabe que às vezes ela vai perder o processo, ela pode tentar buscar um acordo com você,
você. Fala, olha, te concedi a sua cirurgia, você tá tudo certo. Podemos fazer um acordo e morrer a bronca nesse sentido? Você abre mão do seu pedido que você está fazendo de dano moral? Você avalia se vale a pena, se não vale a pena, se você quer continuar com o processo, se não quer, se você já abriu o processo, queria a cirurgia e conseguiu a cirurgia, avalie se tem necessidade de continuar o processo, até porque você vai ter que comparecer em audiência de conciliação, audiência de instrução, pode às vezes correr o risco, dependendo da situação, de reverter e você acabar sendo condenado a pagar o custo da cirurgia. Então depende muito, analise sempre com razoabilidade, utilize a razão para decidir se você quer continuar com o processo ou não. Às vezes vale a pena encerrar, virar a página, olha, já tá tudo certo, vamos continuar, a vida que segue. Se tiver um outro problema, a gente vem aqui e reclama novamente no juizado. Relação entre tutela de urgência e audiências. Bom, como eu falei, existe a possibilidade de uma revisão da decisão em audiência. Na audiência de conciliação, é raro e não impossível de acontecer uma revisão dessa decisão de antecipação de tela. Por que eu falo isso? Por que eu tenho plena convicção de que não? Porque a audiência de conciliação, ela é feita pelo conciliador e não pelo juiz leigo. O juiz leigo geralmente ele não faz. Os tribunais não são estruturados para colocar um juiz leigo nas audiências de conciliação e nas audiências de instrução. Por que não? Porque o valor do que é pago para o juiz leigo, esse juiz que faz a instrução, é um valor um pouco superior do valor do conciliador, que ganha por audiência. Assim como o juiz leigo ganha por audiência a remuneração do tribunal, nenhum trabalho é voluntário. Alguns, antigamente, tinha trabalhos voluntários que dependia de pessoas com boa vontade para fazer a máquina da justiça funcionar. Hoje, esses encargos são todos remunerados. A forma de remuneração é estabelecida por cada tribunal desse país, cada uma tem a sua regra, tem o seu valor, não é uma tabela nacional, nada disso. Então, quando você tem as audiências de conciliação, é a figura do conciliador. Inclusive, o teste seletivo é para a figura de conciliador. São um outro tipo de teste, diferentemente do juiz leigo, que já tem que fazer um projeto de sentença para análise, além de responder perguntas objetivas, que é um teste mais elaborado. Nada impede de colocar o juiz leigo numa audiência de conciliação. Só que existem duas situações aí que você tem que levar em consideração. Se a audiência de conciliação for uma audiência presidida pelo conciliador, jamais ela vai ser revogada, porque o conciliador não é investido na função de juiz para poder dar alguma decisão no processo. E segundo, se a audiência de instrução, de conciliação for presidida por um juiz leigo, toda decisão que o juiz leigo der tem que ser submetida ao juiz instrutor, que é o juiz supervisor do fórum, o juiz togado, que é aquele concursado que cuida do juizado em si. Só que vamos pensar uma coisa assim, o juiz, quem decidiu o pedido liminar, né, concedeu ou negou, é sempre o juiz supervisor, é o juiz, o magistrado do processo, aquele concursado que vai estar sempre lá no juizado. Ele que fez a análise do pedido. Muito raro o juiz leigo vai chegar e conceder uma reversão de uma tutela logo no início, ou conceder logo no início, sem que o outro juiz, que é o supervisor, homologue. Ou seja, toda decisão do juiz leigo, ela tem que ser submetida para o juiz supervisor para homologar ou não. Por isso que se fala projeto de sentença ou parecer de decisão, a elaboração da decisão final pelo juiz leigo, porque ela não é definitiva. Por isso que há essa movimentação interna no sistema que não temos acesso, porque o juiz pode mandar despachar o processo de volta para ser adequado ao projeto de sentença. Então é muito difícil que um juiz leigo vá fazer uma modificação dessa decisão em audiência, salvo, claro, antigamente as audiências eram presenciais, o juiz supervisor era obrigado durante o período da audiência estar no seu gabinete e em caso de dúvidas ele era chamado na sala de audiência ou o juiz leigo levava a homologação já na hora para fazer essa referenda, né, do juiz instrutor e já voltava com a decisão. Hoje, como é tudo eletrônico, basicamente quase 100% dos juizados só tem audiência semipresencial ou virtual, muito raro que vá ser modificada uma decisão em audiência, mas saiba, existe a possibilidade. Quando for um erro grave ou o próprio juiz supervisor comunica o juiz leigo para poder, se houver um pedido nesse sentido, revisar a decisão e submeter porque ele vai homologar, lembre-se, o juiz leigo é sempre o longa-manos do juiz, é o que faz a execução dos atos sempre sob supervisão e orientação do juiz togado. Veja, essa relação também ela tem muita importância das provas apresentadas posteriormente. Para poder revisar uma decisão, alguma prova tem que ter sido juntada posteriormente a essa decisão. E é por isso que às vezes o juiz verifica que incidiu em erro. Ele não analisou adequadamente ou ele pensou que o caso era um caso que já era comumente decidido no juizado dele
dele e tinha uma peculiaridade que não foi levantada ou passou despercebida, que a outra parte, às vezes por função do réu, ele apresentou para o juiz, e nesse caso pode ter uma reversão durante a audiência. Mas lembre-se, o juiz ele toma conhecimento quando, dependendo da movimentação, se foi feito o pedido de encaminhamento ao juiz, se foi marcado que havia um pedido de liminar dentro da petição para poder entregar, porque o juiz leigo geralmente não decide concessões de antecipação de tutela, é sempre o magistrado togado, que é o responsável do juizado, que vai fazer essas decisões. Todas essas relações sempre vão estar vinculadas à discussão do mérito da ação. Por exemplo, não é porque o juiz concedeu e depois revogou que lá no final do processo ele não pode te dar o processo, te dar a liminar, porque até a audiência de instrução podem ser juntadas provas, podem ter testemunhas que corroborem sua versão, pode você fazer uma pesquisa melhor elaborada e fazer uma petição incidental para poder ser analisada, pode, na sua impugnação à contestação, você dizer ao juiz, né, que houve o equívoco na revogação, e sempre a decisão final é a decisão final. A decisão liminar é sempre uma decisão provisória de mérito, não quer dizer que já está ganho o processo. Muito embora a probabilidade daquele resultado ser mantido, ele seja perfeitamente cabível. Espero que você tenha entendido essa diferença e entendido como você vai fazer o seu pedido de antecipação de tutela, com muita ponderação, analisando os riscos, porque pode haver uma reversão, e se ela já foi executada pela outra parte, vai acabar sendo mensurado em prejuízo material. Certamente na contestação que ela vai apresentar, ela deve fazer um pedido contraposto, que é uma das faculdades das empresas ou das pessoas físicas fazerem no processo, e acabar invertendo o jogo, e você achando que ganhou o processo, ter que acabar pagando pelo risco um pouco não calculado da sua parte. Qualquer dúvida, esse tema não é polêmico, mas é um assunto que envolve muita cautela. Qualquer dúvida que tiver, faça nos comentários abaixo, responderei o mais brevemente possível, porque se há uma pergunta sobre liminar é porque você já está avaliando uma urgência do seu pedido, e estarei à disposição para responder o mais brevemente possível, de preferência sempre no dia seguinte, no máximo, a resposta para vocês. Meu muito obrigado pela sua paciência, resiliência. Gostaria de agradecer e reconhecer o esforço que vocês fazem de passar por aulas teóricas, né? Enfim, nós entraremos agora com um pouco mais de incidência nas nossas aulas práticas, que é como redigir a petição inicial, o seu requerimento para o juizado de uma forma concisa e coerente com o seu pedido e o dano que você apresentou. Muito obrigado, aguardo suas perguntas. Até a próxima aula.